Hoje é o nosso culto missionário e nós temos a alegria de receber uma amiga. Em abril, quando eu estive na África, eu conheci essa missionária e ali eu vou te contar o trabalho que ela faz. Eu não quero tirar o que ela vai falar aqui, ela que vai ter que falar, mas se imagina uma moça, uma jovem, no meio de uma tribo, sozinha, trabalhando com os Cobiana. E até aí eu já achava isso, puxa, que coragem. Quando eu fui conhecer o local, olha, para chegar lá, é com carroça, né? Mas o carro dela passa. Os outros ficam pelo caminho. É só o dela mesmo que é ungido para passar. Uma caminhoneta que passa por cima de toco, buraco, oh, meu Deus. Mas eu gostei muito de conhecer essa missionária lá. Bênção de Deus. Pense em alguém dedicado, que trabalha. Quando vai para aquela tribo, ela mora na casa deles, fica ali, é algo esplêndido, maravilhoso. Eu queria que vocês conhecessem. Essa manhã nós vamos ouvir a Beth. Beth, por gentileza, vem até aqui. Eu chamo ela de Alemoa, mas ela fala alemão, inglês, espanhol, um monte de coisa. Beth, é uma alegria muito grande receber você aqui hoje. Você está na sua casa. Deus te abençoe, viu? Bom dia, igreja. Graça e paz. É uma alegria muito grande estar aqui, principalmente que eu tenho encontrado alguns amigos. Muitas vezes a gente chega em igreja e não conhece ninguém. E eu cheguei aqui e conheço muita gente, é muito bom. E é uma alegria enorme estar na igreja do pastor Helmut. Ele se tornou um amigo na viagem e eu louvo a Deus pela vida dele. Antes de compartilhar um pouco com os irmãos, eu gostaria de passar um filme que eles fizeram na visita, para que vocês tenham uma pequena noção, não só do que eu falo, mas também no vídeo. Por favor. O som repetitivo dá o ritmo do trabalho. Essa é a rotina das mulheres cobianas. Logo cedo, elas entram na plantação e voltam com os baldes cheios de caju. A separação da castanha é assim, ao ar livre, debaixo das árvores. Castanha de um lado, caju de outro. A polpa, em seguida, vai para o pilão. É amassada e socada até que o suco do caju escorra para a bacia. Já a castanha é assada e depois vendida nas cidades vizinhas. Essa é uma das aldeias cobianas em Guiné-Bissau. Há aldeias em outras regiões, mas são especificamente 5 aldeias aqui. Eles se casam entre si, então é uma coisa bastante familiar. Eles podem ter mais de uma esposa e muitas crianças, principalmente para ajudar no dia a dia, no trabalho, nessa coisa toda. E eles estão começando a sair um pouco desse local, mas eles vivem basicamente fechados nesse local, muito entre eles. Will e Edina foram os primeiros missionários da Amide a chegarem aos Cobianas. Eles vieram de barco, desceram para chegar a pé. E a Cida me contou que eles atolavam até a lama para cima do joelho. A maré estava alta, depois baixou e a luta foi muito grande. Ela disse que ficou dias e dias com a musculatura toda doída por causa do esforço de caminhar na lama. Mas Deus os preservou e eles chegaram até Brasília com o desafio. Nós então começamos a desafiar pessoas que quisessem vir ajudar esse povo. E assim, em 2005, o evangelho começou a ser pregado entre os cobianas com as missionárias Jeane e Lucimar. Na área social foram construídas a escola e uma casa para os professores. Estivemos um período de 4 anos onde atuamos entre o povo, com a escola, evangelizando o povo. Deus abençoou tremendamente esse tempo. Muitas pessoas conheceram a Jesus e por meio de uma pressão dos líderes, pela rejeição daqueles que estavam se convertendo às cerimônias, ao uso, ao costume do povo, à cultura do povo, aquilo que não era bom para eles, então os líderes se levantaram contra os missionários, pediram que os missionários se retirassem do campo.
Na verdade, houveram várias tentativas e na última eles conseguiram isso por meio de uma pressão muito forte. Isso aconteceu no ano de 2009. Os cubianas são um povo animista e envolvidos com feitiçaria. Eles fazem muitas cerimônias, muitos sacrifícios, eles têm locais específicos para isso. Geralmente você não pode participar disso, você não tem acesso a isso. Acontece muitas vezes no escondido ou na noite. Então, você não enxerga isso muito, porém é um povo que faz isso muito e é muito fortemente conhecido pelas cerimônias e pelos sacrifícios. Exatamente por isso é forte a perseguição aos convertidos. O Infâmara é um dos primeiros crentes cubianas e conta o que acontece na região. Também tem costume, a hora que eu converte, é apanhar o exuta para poder levantar o tráfico. O costume dos cubianos é, se eles encontrarem alguém que entregou a vida a Cristo, essa pessoa é surrada para que ela desista da fé. A perseguição aos jovens convertidos chegou a tal ponto que um dos professores cristãos teve que interferir. O professor Indafá tentou ajudar Mamadou, porque estava apanhando, e aí o professor também apanhou, de uma forma tão agressiva, machucou-lhe a boca de uma forma muito grave. Que foi da queixa, logo a polícia vem tomar eles, daqui problema lá, logo fala missão tem que sair. E por isso a polícia teve que vir, porque houve uma agressão física e aí o povo decidiu, não, nós não queremos mais os missionários conosco. Durante 4 anos, os líderes da aldeia tentaram manter a escola sem o projeto missionário, mas não tiveram sucesso. Deus então mostrando que Ele é o dono dessa história, Ele é o Senhor dos cubianas, e por mais que eles fizessem cerimônias e invocassem os demônios para que a escola ou o projeto funcionasse por eles, isso não foi possível. Em 2013, os líderes cubianos pediram que a missão Amide voltassem a desenvolver o projeto na aldeia. Hoje eles estão valorizando os missionários. Eles sabem que eles não podem conduzir este projeto. Eles sabem que eles precisam da escola para os filhos e por isso eles estão valorizando. Então eu vejo que o fato da missão ter sido convidada a se retirar foi positivo, porque hoje todos estão abertos a receber os missionários em suas casas. Eles assim, reunir papel, eu falo, qualquer alguém que lá entenda problema, eles que não tomam responsabilidade de qualquer coisa. Aqueles que pediram a missão para se retirar, eles hoje são os defensores da missão entre o povo. Eles dizem, qualquer problema que acontecer com os missionários aqui, nós seremos os primeiros a defendê-los. O desafio agora está novamente com a igreja brasileira. Para retomar o projeto Cubiana, são necessárias várias ações. O projeto precisa de um novo estímulo, uma nova ajuda para que possa crescer. Não é apenas financeiro, mas em áreas de educação. A gente precisa de alguém que esteja aqui auxiliando os professores. A escola ela precisa de uma reforma pelo fato de estar parada por um tempo. Então, a gente precisa adquirir algumas carteiras novas, a gente precisa de material didático. Os nossos professores precisam ser ensinados ou atualizados sobre o ensino, então a gente precisa de apoio na área de educação, principalmente de material didático, para que eles possam melhorar o ensino. E o agir de Deus é impressionante. Enquanto o projeto social estava parado, a tradução de histórias bíblicas para a língua cubiana foi desenvolvida. O Ramalhano se converteu pelo testemunho do Infâmara, o primeiro cristão da aldeia. Hoje, os dois auxiliam a missionária Beth no trabalho de tradução. O cubiano é um povo fechado para o evangelho, eles não querem ouvir de Jesus, porém eles gostam de contar histórias. Tem um contador de história nato aqui, toda vez ele tem uma história para contar. Eles amam contar história, os dois fazem isso naturalmente. Então, como é uma cultura que gosta de contar história, nós queremos aproveitar essa ideia e usar histórias. Então, nós vamos levar as histórias e deixar que eles contem. Então, a gente quer tentar colocar a palavra de Deus através de histórias, daquilo que eles fazem, para que eles possam ouvir o Evangelho. E eu creio que Jesus pode alcançar aqueles que Ele tem preparado para isso. O trabalho de amolecer o coração, de abrir os olhos, é do Espírito Santo. Então, a gente ora para que isso aconteça no meio do povo.
Eu quero lhe fazer um convite. Nós estamos precisando de 2 igrejas para somar conosco no alcance do projeto Cobiana. Precisamos de uma equipe para ajudar a Beth, profissionais da área de educação primeiro, mas também da saúde. E terceiro, nós precisamos que todos cooperem conosco na área de oração. Quem converte é o Espírito, e ele fará isso em resposta à oração do povo de Deus. Sonhe esse sonho de Deus conosco e venha cooperar. Vamos juntos trabalhar pelo alcance do povo cobiano. Deus te abençoe. Muito obrigada. É muito gostoso assistir o filme. Toda vez eu me emociono. Enquanto eu estou no Brasil, eu sonho em estar lá. Quando a gente está lá, a gente sonha em ver a família aqui. Então, uma missionária falou que o missionário só é feliz no avião, quando ele está indo e voltando. É verdade. Eu gostaria de compartilhar um texto que Deus colocou em meu coração. Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Versículo 9 a 11. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Esse texto tem sido muito forte esse ano para mim. Se eu, Beth, que somar muito pecadora e ponho um muito grande, muito falha, sei fazer coisas boas, quanto mais o meu Pai que está no céu vai fazer coisa boa para mim. Posso não concordar com tudo e nem entender tudo. Esse período depois que a equipe foi embora, começou a chover muito, e eu decidi mesmo assim ir para a aldeia de carro. E avisei, Deus, eu vou de carro, então não pode chover muito, porque a rua já é ruim. Se chover demais, o senhor sabe, lama. Vai atolar, vai encalhar, vai dar aquele auê todo. Então, Deus, pode chover. Mas aí, quando chegar perto do tempo de eu ir embora, o senhor acalma um pouquinho, pode ser? Beleza. E fui para a aldeia. E passei uma semana, a primeira semana não choveu muito, porém, na segunda semana começou a chover. Desabou o céu. E eu falei, Jesus, não foi isso que nós combinamos. Não foi isso que nós combinamos. E Deus se calou. E chovia, e eu dizia, Deus, está chovendo demais. Eu já não conseguia mais caminhar muito, porque estava tudo uma lama só, uma água só. Então, eu me mantive mais na aldeia, não fui visitar muita gente. Deus, está chovendo demais, Deus. E comecei a ficar preocupada. Na terceira semana, choveu mais ainda. Eu falei, isso não vai dar certo. Eu falei, Deus, eu não posso deixar o carro aqui. Eu preciso do carro. Como é que eu vou sair daqui? Vai estar uma lama só e isso o carro vai encalhar. Eu vou ter que levar uma dúzia de gente para desencalhar esse carro. E eu comecei a passar dificuldade, já não dormia mais. E Deus quieto. Falei, Deus, o senhor não está falando comigo, não estou entendendo. Cadê? Vou explicar de novo, Deus. É o seguinte, tem que parar de chover, Deus. E eu tentando explicar para Deus o que tinha que acontecer. E Deus quieto. No último dia, eu lembro de sentir no meu coração, fique tranquila, eu sei que está chovendo. Falei, então, se o senhor sabe que está chovendo, o senhor sabe que vai ter lama, vai ter muita água, eu não vou achar a rua. E fui explicando tudo de novo. No dia marcado, 7 horas da manhã, eu estava pronta. Na noite anterior, tinha caído muita água. Para ajudar, choveu mais uma vez, bem chovido. E eu falei, ok, mas eu vou. E Deus, se encalhar, o senhor vai se virar, porque eu não vou estar nem aí. Eu vou ficar sentada dentro do carro e vou dizer, Deus, tira. Que eu avisei. E eu sei que, à medida que eu fui dirigindo, tinha um pouquinho de lama. Mas eu fui falando, Deus, misericórdia. Como choveu muito, é uma região de muita areia, a chuva forte desceu a areia e tapou toda a lama. Não tinha nem muito buraco. Falei, Deus alisou a terra para mim. E à medida que eu fui dirigindo, eu fui
sendo quebrantada, eu falei, Deus, perdão. E esse texto foi o texto que Deus me deu naquele momento. Se você que é mau, sabe fazer coisa boa, eu sou seu pai. E se tivesse encalhado, eu ainda sou seu pai. Pode encalhar, mas eu ainda sou seu pai. Você me pediu pão, eu não te dei pedra. Eu estava enxergando a pedra, mas eu te trouxe pão com geleia. Você pediu peixe, eu não te dei uma cobra. Eu te dei peixe assado, pronto para comer já. Você não está enxergando. E Deus falou para mim, eu sou o Criador. Você está tentando explicar ao Criador como é que cuida da terra? Falei, pois é, então. Quero compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito. Para que lado eu giro isso? Ah, sim. Ok. Essa é Guiné-Bissau e o ebola não está em Guiné-Bissau. Vocês podem me cumprimentar. Ok? Eu tive uma senhora que, quando eu falei, eu sou de Guiné, ela deu 2 passos para trás. Eu falei, é Guiné-Bissau, não é Conakry, não tem ebola. Ah, então tá bom. Aí ela veio. O projeto Biafada fica ao sul, perto da divisa. Quem mais que está? Os missionários Toninete estão no leste, desse lado. O Forna está em cima, perto de São Domingos, em cima da minha bolinha preta. E eu estou na bolinha preta, mais ou menos nessa região. Estou dentro de uma reserva florestal, moro com eles. Essa é a viagem de barco que a gente fez no começo do ano. Ela tem muita lama, literalmente, porque mesmo que não chova, como a maré alta e maré baixa, você acaba pisando na lama. E para chegar na minha casa, ou na casa que eu estou, na aldeia, eu caminho meia hora e uma parte na lama. Então, eu prefiro não ir de barco. Eu prefiro ir assim. Pessoal, não sei. Em todo caso. A primeira foto, nós estávamos tentando decidir qual lado tinha menos lama. A segunda foto foi na viagem após a chuva. E o carro estava literalmente dentro da água. A terceira foto, ela está sendo bem gentil, está pior hoje. Ela não está muito inclinada. Se eu botar a mão para fora, hoje eu encosto no chão. De tão inclinado está o carro. Então, eu sou muito grata ao carrinho que Deus me deu. Foi um presente em 2012. Eu compartilhei com algumas igrejas e recebi esse carro de presente. Ele custa bem menos do que aqui, então é possível comprá-lo lá. E, mesmo assim, a última foto, lá um pontinho laranjado lá dentro, é o ramalhano. Caiu uma árvore no meio do caminho no período de chuva. Dentro do meu carro tem um facão e a gente já comprou um machado, ainda não está lá. Mas a gente precisa, porque cai muita árvore. Caíram 2 nesse período. E, além disso, às vezes estraga algum carro no meio do caminho, ele fica parado, o povo larga, daí você tem que fazer uma picada pela lateral. Para isso, precisa de machado, facão e tudo mais. E um homem, de preferência, dentro do carro. Então, eu nunca viajo só. É importante para mim isso, porque se acontecer alguma coisa assim, eu dou meia volta, ligo para eles e falo, caiu uma árvore, não posso ir. Não sei fazer nada com isso. Eu moro no meio deles, então as fotos de cima é a cozinha deles, e eles pilando arroz, e a de baixo é eu tentando fazer a mesma coisa. Literalmente tentando. Cozinhar ainda vai, nem sempre funciona, porque é na pedra, então o fogo ele não é constante, aí de vez em quando está baixinho, aí se aprende. Mas o pilar eu só finjo. Depois de uns 10 minutos, eu estou quebrada. Então, não funciona a força que eles têm. E as crianças fazem melhor do que eu. Então, já não me incomoda. Mas eu moro no meio deles. Algumas das fotos do vídeo eram da casa onde eu estava. Eu moro nessa aldeia por escolha, porque o ramalhano, como é crente, é na casa dele que eu moro. Moro um pouquinho afastado da escola, porque na escola não há crentes na região, fora os professores. Não posso morar com 2 rapazes, não é aconselhável, são solteiros, eu também. Então, eu prefiro morar na casa de uma família. Então, eles me adotaram como filha, a família toda. Então, eles cuidam de mim, eu participo do dia a dia com eles. Aqui algumas fotos do período da campanha de caju. A foto de cima, do outro lado, é do que fazem o azeite de dendê, e tem em abundância. Então, eu como muito azeite de dendê lá, muito. A de baixo, a primeira é um pé pequeno de mandioca. A do meio, o menininho está segurando um pepino. É um pepino, eu comi ele inteiro. Em 2, 3 dias.
Não é uma melancia. A melancia ela é maior e o melão também. E o último são mangas. E aquelas mangas conseguiram crescer porque tinha uma pequena corda amarrada em um dos pés, então ninguém ousa mexer porque foi entregue aos demônios ou aos espíritos. Então ninguém pega, porque se alguém tirar a planta, eles acham que eles morrem. Então eles conseguem madurar, eles conseguem ficar maduros, as mangas. Normalmente não fica muito maduro. Falei, vou amarrar umas cordinhas nas árvores perto de casa para ver se eu consigo comer manga madura, porque eles gostam de manga verde. Então nunca madura. No vídeo já mostrava alguns locais sagrados, existem bastante. A árvore é um local de cerimônia e aquele bonequinho é um espírito que protege alguma coisa. Então, ali tem outra árvore, não é a mesma. A foto de baixo da árvore é o bonequinho que eles acabaram de fazer. Então, eles vão enterrar em algum lugar para proteger a casa. E você encontra ou na frente de uma casa ou num local determinado para proteger a plantação, para proteger alguma coisa. Então, eles têm espíritos, eles chamam de espíritos ou irãs específicos para isso. É um povo extremamente feiticeiro. Eles são conhecidos pela feitiçaria e pessoas vêm de fora, de outros grupos, para fazer um feitiço, alguma coisa, alguma cerimônia. Então, eles são conhecidos. Porém, eu nunca participei, geralmente é feito de noite. E eu também não estou bem no meio da aldeia, então eu não faço muita questão de ficar assistindo. Não sei, não é para que Deus me chamou, então vamos deixar lá. Eu estou falando de Deus, então quando eles chegarem a Deus, isso vai acabar, eu creio. Os tradutores, como vocês conheceram, o Ramalhano e o Infâmara. O Infâmara normalmente é o crente mais antigo que nós temos. O irmão Paulo, que era o tio dele, que levou ele a Cristo, faleceu ano passado. Então, eles são os meus tradutores, eles são crentes, as famílias. A do Infâmara, as duas esposas são duas esposas. A do Ramalhano, só uma esposa é crente. Eles tinham duas esposas antes de se tornarem cristãos, e a gente sugere que eles não as deixem, porque elas podem ser rejeitadas, e eles estão se divorciando delas. Então, a gente sugere que eles não façam. É complicado, porém, Deus tem cuidado deles. O Infâmara tem 11 filhos. O Ramalhano tem 6, eu expliquei para eles que a terra está cheia, eles podem parar já. A escola que nós temos trabalhado, que iniciou ano passado. O período escolar é igual ao europeu, de outubro a junho, então nós acabamos de começar o ano escolar agora. Estamos com 2 professores cristãos, o Alves e o Elias. São 86 alunos que foram matriculados, nem sempre isso funciona. E este ano passado não foi tão fiel, mas esse ano nós fazemos 15 minutos de devocional diária, incluindo cantigas e versículos bíblicos. Vai ter campeonato de versículo com criança animista. O meu objetivo é não convertê-los, porque eles não podem tomar uma decisão como crianças. Mesmo que eles digam, pai, eu me converti, ou eu aceitei a Cristo, o pai vai dizer, aceitou nada. Você não pode fazer isso. Então, eles não têm poder de decisão, mas eu posso deixar a minha sementinha lá. Eu vou plantá-la, eu vou regá-la. Se ela vai cair em terra boa ou não, esse é o ponto de Deus. Eu avisei, Deus, agora é contigo. Então, a minha parte eu vou fazer. Então, nós estamos contando a eles. E dentro da escola eu tenho autorização para falar de Cristo. Eles não podem me proibir. Tanto que a gente faz as reuniões na escola. Então, por exemplo, na foto de cima, nós estamos numa reunião com alunos e pais. E a gente fala de Jesus. Por quê? Eu estou dentro da escola. Na escola, eles não podem me proibir. Então, eu faço muita reunião de liderança dentro da escola. É bom porque tem banco para todo mundo sentar e eu posso falar de Cristo. Lá fora, eles nem sempre querem ouvir e mudam de assunto. Eu não posso proibi-los de virar as costas para mim. Então, a foto de cima é uma reunião de líderes e nós falamos de Jesus de novo. E a de baixo eu estou fazendo matrícula. Enquanto eles sentam, a gente aproveita. Algumas vezes eles mudam de assunto, mas a gente sempre deixa uma palavrinha para eles. Então, a gente tem feito isso. Aqui algumas fotos das pessoas, como vocês viram no vídeo, elas são diferentes, porém são fotos do dia a dia. E essas 5 fotos são da aldeia onde eu moro. Na verdade, é um sítio, não é uma aldeia, porque ela é menor. Ela tem apenas 4 casas de uma família, então é uma área menor. Essas são fotos nas aldeias onde há a escola, então, na região em volta daquelas 5 aldeias. É do povo que está lá. Agora eu já estou sendo muito bem recebida, já faço parte da aldeia e louvado seja Deus por isso. Eu vejo Deus abrindo portas. No começo eles foram muito resistentes, mesmo quando a escola surgiu.
Eles não queriam que eu entrasse muito nas casas. Agora eles já estão me convidando todo mundo para morar na casa deles. Todo mundo quer que a Branca vá lá para a casa deles. Eu sou a beldade do local. Eu me sinto a própria. E eu estou em Guiné-Bissau há quase 5 anos, mas na aldeia eu moro há 2 anos. Então, esses últimos 2 anos, eu estou definitivamente dentro da aldeia. Eu não permaneço todo o tempo. Então, eu fico 2 a 3 semanas, aí eu dou uma saída, eu preciso ver outras pessoas que conversem a minha língua, que respirem como eu respiro. Então, de tempos em tempos, eu saio para ver outros missionários, para ir para a capital, para parar de comer arroz. Então, coisas pequenas que fazem parte do dia a dia. Às vezes, para comer uma carne também, que nem sempre tem carne, muito peixe. Então, a gente busca algumas outras coisas. Então, para eu não ficar muito quieta, porque eu fico muito quieta ouvindo, eu estou aprendendo a língua. Isso significa que eu estou ouvindo, não estou falando. Como mulher, eu preciso falar um certo número de palavras por dia. Aí eu mudei isso para por mês, porque por dia não funciona. Então, eu preciso sair para ver outras pessoas para poder falar. Então, quando eu saio da aldeia, a primeira pessoa que me encontra, eles já sabem. Eles vão sentar e eu vou falar, até cansar. Mas Deus tem cuidado. Graças a Deus. Nós temos aproximadamente 20 cristãos hoje cobianas, que eu conheço, talvez 25. O Ramalhão e Infâmara são 2 com as famílias. A família do irmão Paulo, inclusive um dos filhos é pastor, então nós temos um pastor cobiana hoje já, porém ele está na capital sendo treinado pela Igreja de Cristo. Nós temos 2 rapazes, e quando o missionário Tony falou em apanhar, ele estava falando daqueles 2 rapazes. Nós tivemos vários jovens entre 15 e 20 anos, 25, que aceitaram a Cristo. Porém, quando eles avisaram a aldeia que eles foram batizados, eles apanharam. Eles foram amarrados, sentados ao sol, bateram neles e largaram eles lá. Eles não podiam sair de lá. Eles passaram o dia inteiro daquele jeito. E dos vários jovens, sobraram 2. Todos os outros desistiram. Eu tenho, inclusive, na casa onde eu moro, uma das moças já foi. Então, ela conhece as músicas, ela conhece histórias, porém, ela não quer nada com Cristo, porque ela disse, eu não quero apanhar de novo. A aldeia está se abrindo. Então, eu acho que hoje não apanhariam mais, porém, eles serão perseguidos. A mãe de um deles, quando ele aceitou a Cristo, falou, a partir de hoje eu não tenho mais filho. Você pode ir embora. Ele morou muito tempo fora da aldeia por causa disso. E na cultura africana, principalmente em Guiné-Bissau, não ter família é trágico. É muito, muito, muito ruim. Porque eles vivem em família. Você não tem família, você não tem nada. Do que você vai viver aos 15 anos? E ele não terminou o estudo, então ele não pode trabalhar, ele não tem como conseguir muito dinheiro. No final, agora, antes de eu vir, ele estava novamente se relacionando com a mãe. Então, de vez em quando, ele passava na aldeia e a mãe já chamava ele para almoçar, ficar na casa. Então, Deus está restaurando. Deus está fazendo. O informativo hoje fala sobre caminhos. Eu não sei se vocês leram. Eu li. E Deus, é colocado que Deus coloca montes, e a gente tem que transpor esses montes, ou eles fazem parte da nossa vida. A vida nos cobianas tem muitos montes. Mas Deus faz o caminho, ou ele dá a volta, ele passa por cima, ou ele destrói, eu não sei. Mas Deus faz. E nos cobianas, Deus tem feito o caminho, onde não havia caminho. E esses são os presentes que Deus me deu esse ano, porque ano passado não surgiu nada. Eu falei, Deus, eu estou aqui, falando de Jesus, e ninguém está aceitando a Cristo. Isso não está funcionando. Eu sei que eu não preciso levar nenhum número para ninguém, mas é legal você saber, é importante para o ser humano saber que você está tendo frutos. Deus falou, ok, minha filha, bora. Aí apareceu a Madalena, ela mora na capital, e eu estava na aldeia, chegou uma senhora e me deu a mão e falou, paz do Senhor. Eu falei, crente! Eu falei, aonde você mora? Falou, na capital, eu vim visitar a minha irmã, e eu soube que tinha uma missionária que eu tinha que conhecer. Eu falei, Deus, fruto não é meu, mas é fruto, não importa. E eu pretendo visitá-la porque ela falou que tem mais alguns irmãos com ela. E a segunda foto são 6 irmãos recém-crentes na aldeia de Poilon de Lyon. Fica numa região mais ao norte. E uma igreja fez um evangelismo de impacto e eles aceitaram a Cristo. Porém, eles ficaram sozinhos. Então, eles estão sendo apoiados por um pastor ou um irmão que mora numa outra região e de vez em quando vai lá. Aí eu fui visitá-los
E eu prometi para eles, quando eu retornar, agora nós vamos fazer estudos bíblicos. Eles precisam ser discipulados. Então, se você não é da área de educação nem de saúde, mas quer ajudar, discipular, todo mundo sabe. Ensinar a Bíblia para um povo que nunca ouviu nada é fácil. Quer saber como? Eu contei a história de José para o meu tradutor, que é crente há 5, 6 anos. Contei a primeira parte da história, porque nós íamos fazer a tradução dessa história. Quando eu terminei de contar que ele foi vendido pelos irmãos, ele falou, mas e como essa história termina? Eu falei, você não conhece a história de José? Nada? Não. Ou seja, você que esteve na igreja por algum tempo e conhece as histórias da Bíblia, é fácil. Todo mundo tem algo a oferecer. Tem um ditado que fala, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Em Guiné-Bissau, nós somos reis, porque nós temos o conhecimento, nós temos a Bíblia. Eles agora têm a Bíblia em crioulo, mas eles ainda têm dificuldade em lê-la, porque muitos não são alfabetizados, e os cobianos são pouco alfabetizados. Então, eles têm 4ª, 5ª classe e não sabem ler português, apesar de serem alfabetizados em português. O crioulo, eles não sabem ler muito bem. Como ler a Bíblia? Então, quando eu chego, Beth, conta uma história, compartilha alguma coisa. E falo, Jesus, o que eu vou dizer para eles? Mas qualquer texto é novo para eles. Eles têm dúvidas constantemente. E eles preferem que, em vez de ler, você conte a história. Então, eles gostam literalmente de história. Eu tive 2 presentes ainda esse ano. Um deles foi, eu visitei Angola com o projeto de tradução. A tradução funciona mais ou menos assim, apenas uma pincelada. Eu preparo uma história em crioulo, que hoje eu já domino, conto aos meus tradutores. Aí eles preparam a história em cobiana. Quando eles preparam a história em cobiana, a gente busca alguém, conta essa história e eles têm que contar de novo em crioulo para ver se a história está clara, para ver se o que a gente contou é o que está fiel à Bíblia. Então, primeira coisa, tem que ser fiel à Bíblia. Segunda coisa, nós buscamos outros cobianas, contamos as histórias e pedimos que eles nos contem a história em cobiana de novo. Porque, além de fiel, ela tem que ser clara, ela tem que ser natural. Tem que contá-la de uma maneira que fique tranquila. Então, isso tudo tem que ser observado para que a história esteja correta. E eu fui ensinar isso lá na Angola, entre outras tribos, povos que também não são alfabetizados, não sabem ler e escrever muito, para que eles possam levar a palavra de Deus. Então, eu fui visitar o país, mas eu fui no meio do mato de novo, não fui para a capital. E eu estive na Tailândia. A Tailândia, nós estamos fazendo agora o módulo avançado. O módulo avançado é quando há cristãos, como você faz para que surja uma igreja? Como ensiná-los a ser igreja sem que a gente ensine do nosso jeito? Cada cultura é diferente. Então, a gente usa o livro de Atos para ensinar a igreja para eles. Esse é o módulo avançado, criar uma igreja. E eu fui ensinar isso lá na Tailândia, logicamente. Eu fiz um pouco de turismo. Então, sim, tem um tigre sentado no meu colo. E sim, eu estou sentado na perna de um elefante. Mas nós tivemos, e foi uma experiência incrível, porque havia missionários de muitos locais diferentes. Então, era, na verdade, um aglomerado de missionário. Obrigada! Então, isso. Um aglomerado de missionários e de diferentes países, nacionalidades, e também trabalhando em diferentes locais, todos com objetivo, mesmo objetivo. A Bíblia fala, quando em todo lugar for pregada a palavra de Deus, então verá o fim. Não diz que a Bíblia necessariamente tem que ser escrita em todos os lugares, mas que a palavra de Deus tem que ser pregada e contada. O trabalho de tradução faz isso, oral. Eu conto a história da palavra de Deus e eles ouvem da palavra de Deus. Se eles sabem ler ou não, não importa. O povo cobiano nunca vai poder dizer que eles não ouviram de Deus. Quando eles chegarem no dia do juízo, diante de Deus, independente da Beth, mas eles vão saber, há um Deus e Jesus morreu por você. Você não aceitou porque não quis, mas você ouviu. Então, eu quero estar diante de Deus com essa certeza de que eu contei a eles. E esse foi o maior presente desse ano, a visita. Foi muito, muito, muito bom. Vocês não fazem ideia de quão é bom receber brasileiro numa outra terra. Então, foi uma equipe muito boa. Eles, independente do que eles nos levaram, estar com brasileiros e conversar com brasileiro é bom demais. Você passa horas viajando dentro do mesmo carro, sai muita coisa engraçada, história engraçada. Eu contei muita coisa do que aconteceu.
muita conversa, porque é tudo novo, mas também é uma bênção, porque você é renovado. Muitas vezes, como missionários, a gente se doa muito, e quando você chega em alguns momentos, você se sente um pouco vazio. E a equipe renovou o nosso ânimo. Foi muito bom. E eu louvo a Deus, obrigado por mandarem os irmãos para nos receber, nos visitar lá. E eu prometo que, se você vier me visitar, eu cuido de você direitinho também. Eles não passaram necessidade, não passaram fome. A gente faz um bife com ovo, não se preocupem, arroz e feijão. A gente promete isso, não se preocupe. Então, a gente cuida de vocês. Venham nos visitar, é muito bom. Eu gostaria de deixar alguns pedidos de oração com a igreja. Em primeiro lugar, aprendizado de língua. Eu sempre falo, eu preciso do dom de línguas. Não línguas estranhas, que não é que não que deseje, mas eu preciso do dom de língua pocobiana. Para que Deus me ajude a aprender o cobiana. É uma língua que não há um texto escrito, nem um alfabeto existe, e há sons que nós, brasileiros, não conhecemos. Então, nós precisamos colocar esses sons no papel. Eu desejo grafar a língua para efeitos de informação e para manter registrado, para que a língua não se perca. Porém, o trabalho é oral, então eu preciso falar a língua. Eu consigo cumprimentá-los, consigo pedir algumas coisas. Hoje já não sei mais, depois de um tempo fora, mas eu compreendo parte das conversas, consigo reagir a algumas informações, mas conversar eu não consigo. Ainda não funciona. Estou 2 anos no meio deles, porém não funciona desse jeito. E a língua é muito diferente, a maneira não tem sujeito, verbo, objeto, é diferente. Então, você primeiro tem que colocar a sua cabeça para que ela funcione de outra forma. E antes de ela funcionar gramaticalmente, você tem que compreender o que eles estão falando. Então, é bastante complicado. Porém, Deus dá graça, Ele cuida. Gostaria que orassem pela tradução das histórias. Você fala, mas contar a história é fácil. A história de José é extremamente fácil. Agora, me conta a história da descida do Espírito Santo, quando a palavra Espírito Santo não existe em cobiana. E o Espírito Santo não é um espírito qualquer. Eu não posso traduzir como espírito, porque ele faz parte da Trindade, certo? Ou seja, ele é Deus. Então, como eu vou explicar para eles o que é o Espírito Santo? Como eu vou traduzir isso de tal forma que eu expresse esta informação? Que fique claro que ele é o Espírito, que eu não enxergo, que está em mim, que fala comigo na minha consciência. Ou seja, lá como eu vou expressar isso, ele é um espírito, mas ele não é apenas um espírito. E eles têm espíritos. O Espírito Santo ficou difícil? Vamos mudar para anjo, então. O que é um anjo? Um anjo também é um espírito, que a gente não enxerga, mas ele é anjo, ele não é espírito. Aí você fala, ele foi mandado por Deus. Os espíritos que eles têm são mandados por Deus. Fazem parte do exército de Deus. Os espíritos deles fazem parte do exército de Deus. Eles são bons ou maus? Nem bons nem maus, eles são mandados por Deus. Por exemplo, anjo não é necessariamente tem a ver com bom ou mal, porque quando houve as 10 pragas, a última era um anjo da morte. Ele era bom ou mal? Do ponto de vista humano, ele foi mau, ele matou pessoas. Porém, ele não foi bom ou mal, ele foi mandado por Deus. Como você traduz anjo numa outra língua? Então, nós estamos com algumas palavras extremamente difíceis. E a gente ainda nem chegou em salvação, graça, santificação, tudo isso, a gente nem chegou lá ainda. A gente está no comecinho ainda. Então, o trabalho é duro. E a gente precisa de muita sabedoria, muita graça de Deus, para encontrar as palavras que expressem o que a gente gostaria de dizer a eles de forma clara. Outro pedido de oração é a escola dos professores. Os professores são cristãos, porém estão sozinhos, lá no meio de muitos não cristãos. Eles visitam o Ramalhano em Fâmara, com certeza, e são visitados por eles. E eles também vão à cidade de Caxel, que fica mais ou menos 1 hora e meia de distância, para visitar uma igreja, lá há a igreja. Porém, eles estão só no meio da aldeia. Então, também para que a palavra de Deus frutifique no coração das crianças, para que caia em boa terra. Pela minha saúde, fiquei extremamente doente esse ano. Extremamente é exagero. Fiquei muito doente. Tive várias malárias. Todo mês eu tinha alguma coisa, então foi bem difícil trabalhar, porque você fica muito tempo acamado, então é difícil você trabalhar. O trabalho não flui, não corre, então você deixa a desejar. E
eu sou muito de me cobrar mesmo, então eu não gostava. Toda vez que ficava doente, eu brigava muito com Deus. Eu dizia, não foi esse o combinado. Mas Deus falou, filha, senta, acalma, fica quietinha aí. Gostaria que orassem pelos crentes cobiana, inclusive aqueles que eu mostrei, os novos, para que Deus os fortaleça. Eles precisam de muito do cuidado de Deus. Eu não posso fazer o que Deus faz por eles, como eu não posso fazer por mim o que Deus faz por mim. Então, a gente precisa da oração. Muita oração para que Deus proteja e guarde. Eu comentei com a equipe que em 2 anos meu carro nunca estragou no caminho. Se furar uma roda, se soltar uma peça, se apitar alguma coisa, eu não sei o que fazer. E não tem lugar para fazer, porque cabe um carro, só um carro. Já estragou a roda na capital, já apitou quando eu estava no meio do caminho no asfalto, mas nunca no caminho para os cobianos. Eu nunca sofri um acidente, eu nunca tive nada. E eu sei que não é por minha causa, porque eu sou má e pecadora, mas o Pai que está no céu sabe do que eu preciso. E pela salvação do povo cobiano. Eu creio que vai haver muito cobiana no céu. Se eu vou enxergá-los ou não, eu não estou muito preocupada, não, mas eles vão estar lá. E não por minha causa, mas porque a igreja se levantou para levá-los. O meu e-mail está aí embaixo. Nessa foto, nós temos 2 Beths, a Beth grande e a Beth pequena. Eles deram o nome da filha em minha homenagem. O Infâmara deu o nome da filha. Normalmente é uma responsabilidade grande, porque você se torna responsável pela criança. Porém, como o Infâmara me conhecia e sabia que somos estrangeiros, ele falou, Beth, eu quero apenas te honrar. Você não tem responsabilidade com a criança. Falei que eu não posso cuidar dela. Então, muitas vezes, você, inclusive, tem que levar ela para estudar, da alimentação, da roupa. Então, ter uma criança com seu nome não é interessante. Mas é uma responsabilidade, é quase um filho. Falei, calma que eu quero ter os meus, segura aí. Então, se você desejar informações sobre o trabalho, sobre como está correndo, eu mando informativos, não mensais, mas geralmente bimestrais, com notícias. Às igrejas, aos irmãos, individual, do jeito que você preferir. Se você quiser, me mande um e-mail dizendo, Beth, te encontrei na Igreja Nova Vida Asa Norte. Me inclui na sua lista de e-mails? Com muita alegria eu vou fazer isso. Eu preciso de muitos irmãos orando e intercedendo por mim. Preciso das suas orações. Porque eu desejo que o plano de Deus se cumpra entre os cobianos. E a gente precisa que Deus faça isso por nós. Porque nós somos maus, mas o Deus que está nos céus, Ele sabe do que precisamos. Ele não vai te dar pedra nem cobra, Ele vai te dar pão e peixe. Basta você confiar que Ele vai fazer o melhor. E eu creio que Deus faz. Obrigada por esse tempo, pastor. Obrigada pelo momento. Deus abençoe a igreja.